Bom dia, quer dizer, boa tarde já, né, pessoal? Quase 1 da tarde, daqui a pouquinho vamos ter o primeiro jogo das oitavas da Copa do Mundo, Marrocos e Canadá, né? Aí eu quero só passar limpo aqui essa fase de 16 avos de final, comentar, né, se eu acertei ou errei as previsões que eu fiz aí. Duas eu já sei que eu errei, né? E até essa Copa do Mundo tá me fazendo rever muito sobre seleções africanas, né? Porque muitas vezes nós, assim, superestimamos seleções africanas porque os jogadores lá atuam na Europa, têm força física, aí agora, como teoricamente eles têm um pouco mais de disciplina tática, então esperava-se que as seleções africanas fossem ser um pouco mais competitivas, mas eu já desembarquei dessa aí, não dou nada para seleção africana não. E se for seleção africana contra qualquer outra seleção, eu vou dar agora preferência e favoritismo para outra seleção, porque uma coisa que as seleções africanas não eram frouxas, né? E agora vimos aí duas seleções frouxíssimas, né? Senegal e Costa do Marfim, um bando de bunda mole, tá? Jogam bola, tem qualidade, todos jogam na Europa, só que são, como seleção, são uns frouxos. Não vou falar que a culpa do técnico, eu não sei. Eu acho que o jogador tem tanta culpa como o técnico. Porque o técnico organiza o time. Mas se os caras são bunda mole, não marcam e não tem disposição, aí não tem técnico que dê jeito, né? Mas vamos lá, né, pessoal? Ó, Alemanha, ó, primeiro, assim, tivemos Alemanha e Paraguai, né? Todo mundo falou que ia dar Alemanha, eu também, e realmente os alemães também falando em seleção frouxa, uma seleção também frouxíssima essa da Alemanha, né? Mas o Paraguai teve seus méritos, né? Defendeu bem. Na hora de bater pênalti foram mais competentes, classificaram. Essa aí derrubou todo mundo do cavalo. Não foi o único. França e Suécia. Outra seleção também frouxíssima, essa seleção da Suécia, né? Suécia que já foi finalista de Copa, foi semifinalista, e agora teve o Ibrahimovic e agora não consegue produzir bons jogadores. Que para quem fala que futebol de antigamente amarrava o cachorro com linguiça, joga contra a Suécia. Os caras tomaram, olha como a seleção da Suécia é frouxa. Eles tomaram goleada da Noruega no penúltimo amistoso antes da Copa, depois tomaram goleada da Holanda, agora tomaram goleada da França. Se esse time da Suécia não é um time frouxo e é um time que marca com o olho, pior até do que as seleções lá de antigamente, qual que é então? Uma seleção europeia também, que todo mundo jogando em time grande, chega aí e toma goleado como se fosse normal, né? Então, ó, parabéns aí pro Mbappé, tá jogando muita bola, né? A França sendo muito elogiada aí, mas ó, a França também só pegou cavalo cansado até aqui, hein? Né? Até porque a Noruega, que seria um enfrentamento mais forte, né? No último jogo da primeira fase, a Noruega poupou todo mundo. Então, é um time também covarde, técnico bunda mole, uma seleção que, Brasil, faça-me favor, tá? Eliminem esses noruegueses frouxos, covardes, que fogem de jogo grande. Tomara que o Brasil faça o papel de dever de casa, dê uma paulada nesse. Não é nem os jogadores titulares, não, mas esse técnico aí sem noção da Noruega, um pateta completo, esse treinador da Noruega. Mas enfim, França prevaleceu, eu falei que era da França. Canadá e África do Sul. Falei, quer dizer, não cheguei a falar porque esse jogo foi antes do vídeo que eu fiz com as previsões. Mas é lógico que eu estou sempre falando, ó, o fator casa em Copa do Mundo pesa muito, né? Então, e passaria o Canadá, né? O Canadá teve até mais dificuldades do que o normal, mas passou. Holanda e Marrocos, esse aí eu cravei, falei que ia dar Marrocos, e Marrocos foi lá, jogou melhor, né? Mas o jogo ficou no empate, e aí, nas penalidades, os marroquinos foram mais competentes. Portugal e Croácia. Esse jogo foi muito polêmico, né, pessoal? E eu, sinceramente, não consigo entender. Quer dizer, se aquilo ali, o chip é capaz de detectar se houve ou não houve toque numa jogada, definindo se foi impedimento ou não. Se isso aí foi definido nesses congressos da FIFA, né? Se naquelas reuniões que eles fazem com as seleções, se todo mundo concordou, não há o que falar. Mas, sinceramente, eu não consigo. Não tem imagem ali que pegue, que toque ali, que configure o impedimento da Croácia naquele gol no final do jogo. Ali, assim, é a tecnologia burra, né? Porque ela depõe contra o fato, depõe contra a realidade, né? Não tem como ver que foi toque ali. Não teve toque. Se falar que cabelo é toque, então agora vai ter gol de cabelo, vai ter impedimento de cabelo, aí a coisa vai ficar ridícula, né, pessoal? Então essa aí também não tem como defender não, né? A Croácia não merecia ter sido eliminada dessa forma. Ou melhor, seleção nenhuma mereceria. Peguem se fosse o Brasil perdendo com um lance desse, com impedimento de cabelo. Faça-me favor, né? Mas se todo mundo concordou, não tem o que discutir, né? Eu discuto, no caso é a regra, né? Se está na regra que cabelo configura impedimento, ou toque, né? Aí, meu amigo, vamos refundar esse esporte aí. Não dá não. Mas eu previ também que Portugal passaria, né? Mas o Portugal jogando muita pouca bola, hein?
seleção também que tá decepcionando é Portugal, hein? Os caras não estão jogando nada, tá? Mas pelo menos o Cristiano deixou dele. Espanha 3-0 na Áustria, a Espanha melhorou um pouquinho, mas a Áustria também é uma seleção ruim de doer, tá? Por exemplo, é muito pior do que Cabo Verde, é muito pior do que Congo. Então, né, pra quem acha, não, seleção europeia, não sei o que, ó, a Áustria é uma porcaria de seleção, tá? Não é grande coisa não. Então a Espanha jogou bem, mas jogou contra ninguém, né? A Áustria e nada no futebol são a mesma coisa. Estados Unidos 2, Bósnia 0. Bósnia, bem velho passeio aí, né? Uma seleção também muito limitada, né? E a seleção americana eu já cravei aqui, pessoal. Eu acredito que esses caras, usando o fator casa, vão bater semifinal, hein? Bélgica 3, Senegal 2, né? Aí eu cravei Senegal porque a Bélgica não está jogando absolutamente nada. Mas aí a falta de futebol da Bélgica foi maior do que a covardia de Senegal, né? Seleção frouxa, seleção um bando de esse mané, né? Assim, já tá mais o velho, já tá, né? Não é mais ele, o Salah, não são mais aqueles jogadores que eles já foram. E essas seleções ficam aí, digamos assim, em torno desses caras e não produzem novos talentos e não se esforçam. O Senegal fez 2-0, ou seja, é muito mais time do que Bélgica, mas não tem hombridade, não tem. São frouxos, são bundas moles, e aí sentaram no resultado, tomaram 2 gols, depois na prorrogação tomaram o terceiro e foram justamente eliminados. Porque Copa do Mundo, mais do que qualidade, mais do que habilidade, tem que ter disposição, tem que ter sangue. E a Senegal, se passar no banco de sangue, não doa nada, porque esses caras são, ó, um bando de sacola vazia. Jogadores absolutamente. Não vou falar nem inocentes, eles são frouxos mesmo. Senegal e a outra que eu falei, que perdeu aí também, vou chegar lá, né? Que é muita seleção, mas que seleção frouxa essa de Senegal, tá? Foram justamente eliminados. O Brasil 2-1, então essa eu errei, né? Porque eu apostei em Senegal, mas agora eu estou revendo minha né, análise sobre seleções africanas. O Brasil 2-1, Japão, essa eu cravei também, né? Eu só não acertei que o Japão faria gol, né? Mas, Alisson, obrigado, tá, Alisson? Alisson, parabéns, tá? Então, ó, pessoal, imagina se o Alisson fosse o goleiro do Cabo Verde, hein? Os caras não teriam passado a primeira fase. É que o Bozinha, nessa Copa, tá sendo muito mais goleiro que Alisson. E quem não concorda, tá tudo bem, tudo certo, é direito de todo mundo aí. A seleção frouxa, cheguei aqui, ó. Cosmo Marfim 2-1 na Noruega. Previ que a Cosmo Marfim passaria, porque é um time melhor, mas, né, quando Copa do Mundo, meu amigo, você não tem raça, você não quer correr, você não quer marcar, não vá. Cosmo Marfim fez gol na Noruega por quê? Porque todo mundo faz gol na Noruega, né? Isso eu vou falar depois no vídeo sobre o Brasil e Noruega, mas gol na Noruega todo mundo faz. Agora, se não marcar, se não correr atrás, se der espaço, vai tomar. E tomaram, né? Então também é outra seleção frouxa e que foi justamente eliminada da Copa. E a frouxidão da Cosmo Marfim já tínhamos visto lá contra a Alemanha. Ou seja, tem bola, mas não tem sangue. Aí não dá, né, pessoal? Não dá. O futebol é esporte de correria, né? Futebol não é freestyle, né? Pegar a bola, ficar fazendo embaixadinha, jogadinha de efeito, beleza. É maravilhoso, mas é outro esporte. Futebol, se não correr, se não marcar, não ganha, não. México 2-0, então esse é o rei, né? Mas aí já estou falando que revi meu conceito sobre futebol africano. México, Equador, México passou, né? Também falei, ó, fator casa, a seleção mexicana vai ainda passar pela Inglaterra, hein? Tá? E aí teremos umas quartas, estou prevendo aqui, de Brasil e México, e vai ser dureza, hein? Inglaterra 2, Congo 1. Essa aí também acertei, mas Congo, parabéns, tá? Uma seleção que não tem qualidade, mas tem. Os caras correm, os caras marcam, os caras têm disposição. E deram muito trabalho para a Inglaterra. A Inglaterra só classificou porque tem o Harry Kane, o melhor finalizador, finalizador, não é o melhor atacante, mas é o melhor finalizador do futebol mundial hoje. Então, acertamos aí. Argentina 3-2 no Cabo Verde. Nossa, que jogo, hein, pessoal? Que jogo. Depois eu vou fazer um vídeo à parte para falar desse jogo. Mas o Cabo Verde deu gosto de ver a seleção jogando, tá? Mas a Argentina passou conforme previmos. Egito também, outra seleção ardeu os olhos de ver, né? Passou nos pênaltis contra a Austrália, também acertamos essa. Suíça 2-0 na Argélia. A Argélia já foi embora há muito tempo, né? Tava aí fazendo hora extra, né? Então também acertamos essa, né? A Suíça passando. E Colômbia 1, Gana 0. Essa eu acertei, por quê? Porque a Colômbia jogou bem e jogando, né, no seu continente, a tendência dela avançar aumenta bastante. Mas é isso então, pessoal. Então acertamos quase tudo aí, né? Então ainda bem, né? Ou seja, se estamos acertando é porque entendemos um pouquinho disso, né, pessoal? Mas é isso aí então, pessoal. Obrigado aí pela... Agora, depois vou fazer um vídeo falando sobre as oitavas e também falando sobre Argentina e Cabo Verde. Esse jogo merece um vídeo à parte, né, pessoal? Mas é isso aí então, meus cascateiros. Daqui a pouco eu tô de volta então para falar de Argentina e Cabo Verde, para falar das oitavas e para falar também de Brasil e Noruega. Mas Brasil e Noruega vai ser um vídeo à parte, tá? Então é isso aí, turma. Obrigado aí. Valeu, um abraço e estamos juntos.